Sejam bem-vindos ao novo episódio de Vivendo e Aprendendo. Hoje temos aqui conosco a doutora Emily Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Emily. Obrigada. Emily nasceu em Alegre, né? Sempre sonhou em ser dentista. Desde os 8 anos. Mas estudou inicialmente agropecuária no IFES. Isso. De Alegre mesmo, né? De River, assim, River, que está do lado de Alegre, né? Mas onde ela encontrou sua paixão foi na harmonização facial. Ela é dentista, com especialização em... Especialista em harmonização. Em harmonização facial, mas também fez umas especializações na parte dentária. De dentística mesmo. Né? Tudo que envolve estética, assim. Sempre gostei. Então, a gente tem aqui conosco hoje a Emily para compartilhar conosco essa trajetória dela, nos contar como ela, além de dentista e ser uma referência em harmonização facial, também se tornou uma estrategista em marketing, né? Que é uma coisa que eu acho que muitos dos 50 a mais temos uma dificuldade, sobretudo no que tem a ver com marketing digital, com as redes sociais. Então, a gente queria começar primeiro perguntando para você que você contasse um pouco da tua história, desde tua infância em Alegre, como foi evolucionando, para a gente entender um pouco como essa menininha de Alegre se tornou essa referência hoje. Bom, eu nasci em Alegre, como você disse, e quando a gente é pequena, a gente sempre tem uns sonhos, né? Mãe, eu vou ser bombeira, eu vou ser médica, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu sempre falei com a minha mãe que eu ia ser dentista, eu nunca mudei minha opinião. Sempre fui decidida. E aí meu pai falou, se você fizer medicina veterinária, o pai te dá um pet shop com hospital, tudo completo. Mas se você fizer se você for dentista, eu não vou te ajudar a ter um consultório. Eu falei, pode deixar, eu vou conseguir. E aí, né, teimosa, desde pequena lá, fui onde eu queria. Aí eu cresci... Persistente. Aí ele falou, aí chegou na idade, eu me formei no IFES aos 18 anos, e aí ele falou, ei, minha filha, o que você vai querer fazer? Eu falei, eu vou ser dentista, igual eu tinha te falado. Eu vou trabalhar com beleza e vou deixar as pessoas bonitas. Nossa. Aí ele falou assim, você não mudou de ideia? Eu falei, nunca mudei. Eu falava isso com o meu dentista, que é o Dr. Érico. Quando eu vi ele de jaleco, pequenininha, eu inventava que eu tinha cárie. Mãe, preciso do Dr. Érico, ó, tem uma cárie aqui. Tenho certeza, e eu nunca tive, é porque eu gostava de ver ele. Aí toda vez que eu ia lá, eu falava assim, ô doutor, vê se tem alguma coisa. Tenho certeza que tem aparelho. Eu conversei com ele, falei, deixa eu ficar mais tempo de aparelho, porque aí eu vou vir aqui mais vezes, não conta pra minha mãe. E aí eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser igual você, eu vou usar esse jaleco aí também. Aí meu pai, mas não quer medicina, porque o sonho do meu pai é que alguém da família fosse médico. Aí hoje em dia meu irmão faz medicina, tá realizando o sonho dele. Mas eu falei, eu vou realizar o meu sonho, que era ser dentista. E aí me formei no IFES, logo depois já entrei na faculdade, saí de Alegre com 18 anos de idade. Vim aqui morar sozinha, sem conhecer ninguém, assim, não tinha um parente, uma pessoa. Caí dentro da sala, assim, olhei e falei, meu Deus. Aqui em Vitória mesmo? Aí em Vila Velha, me formei na UVV. UVV. E aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu só pedia pra minha mãe, eu não consigo ficar aqui, é muito ruim, é muito difícil, porque no interior as pessoas são mais simpáticas, né? E eu tenho essa coisa de comunicação, de gostar de conversar, de ser simpática, de falar, de criar amizades muito rápido, né? E aí eu ligava pra ela sempre pedindo pra poder ela me buscar de volta. Ela, não, minha filha, é seu sonho, você vai conseguir, a mãe tá com você. Enfim, aí me formei como cirurgiã dentista e já saí de lá querendo fazer minha especialização. Desde a faculdade eu já fazia muitos cursos de harmonização, porque eu falei, um dia eu vou ser a professora, um dia eu vou ser a pessoa que vai dar aula, a pessoa que vai dar mentoria. Eu quero que a minha trajetória seja mais rápida do que eu imagino. Então, desde sempre, quando eu tinha me formado e quando eu nem estava formada, eu já fazia muitos cursos relacionados à harmonização. Fiz outros, mas sempre sabendo que eu ia seguir só harmonização. Aí minha mãe, faz um consultório que você possa ter uma cadeira de dentista e uma cadeira de harmonização. Eu falei, não, só vai ter uma cadeira de harmonização, porque eu vou trabalhar só com harmonização e eu vou ser referência nisso, lá em Vitória. Ela, mas é muito difícil crescer em Vitória. Eu falei, mas não é impossível, eu vou conseguir. Aí, hoje em dia, o povo vai lá na ótica dela e fala, como é que é ter uma filha assim? Desde pequena, essa menina arretada, faz as coisas, corre atrás, que não sei o quê. Aí, meu pai que me conta, porque ela não tem coragem de contar, que ela fica toda orgulhosa. O pessoal te olha assim, parece até uma celebridade, minha filha. Um negócio que o povo vem falar, e a doutora, e não sei o quê. E é assim, e aí desde então,
Eu montei meu consultório, que não tem muito tempo. Eu inaugurei meu consultório em novembro do ano passado, no dia 2 de novembro do ano passado. E vai fazer 1 ano agora. Só que eu já sei que Deus não vai me deixar lá muito tempo. Já falou que eu vou ter um instituto enorme. E é isso. Emily, que história incrível. Assim, já mostra o seu brilho, né? Tem um brilho que já acendeu aqui. E essa área é uma área que, para mim, eu nunca me atraiu muito, tá? Eu não nasci... Como é que eu posso dizer? Eu não nasci privilegiado do ponto de vista de beleza, né? A natureza não foi muito favorável comigo, mas eu nunca deixei que isso me atrapalhasse, né? Eu vim de classe média baixa, construí patrimônio, trabalhei em boas empresas, fiz carreira, tive muitas namoradas até me casar. Depois que eu me casei, aos 34 anos, tarde, né? Tarde na sua época, né? Na minha época, era muito tarde. Hoje é normal, mas Hoje na minha é época era normal. muito tarde. Quando eu cheguei ali aos 27, né? O pessoal já ficava em cima. Pô, você não vai casar e tal. E eu dizia, não, tô tranquilo, tô bem. Mas eu nunca tive problema com isso, né? Realmente... Enfim, e agora, né? A gente até começou a Sociedade Iota, porque quando eu fiz 59, caiu a ficha que eu estaria entrando este ano, isso foi no ano passado, No 60. na terceira idade, eu virava idoso, oficialmente idoso. Tá? Isso eu disse assim, caramba, vou começar uma nova etapa, que é a última da vida, né? A gente, né, tem a infância, cresce, depois tem a vida profissional e depois entra na fase idosa. Eu perguntei, poxa, como vai ser essa minha fase, né? E eu disse, caramba, eu vou abraçar minha velhice, tá? Então, assim, eu passei a gostar das manchas do rosto, da pele ficando toda já manchadinha, enrugadinha, né? O cabelo branco. Aqui, se olhar, tá as clareirazinhas aparecendo. A piscina rasa. Não é, cara? Eu dizendo assim, caramba, Piscina rasa. caramba, ou eu vou brigar com isso, ou eu vou ser feliz com isso. Aí abracei, tá? Não, vou ser um velhinho, tá? Feliz. Mas depois que eu vi o seu Instagram, eu disse, peraí, tem alguma salvação tem espaço aí. Tem... Dá pra eu fazer alguma coisa. Dá pra fazer... Cara, aquelas fotos são reais, Emily? São reais. As pessoas transformam daquele jeito. Transformam. E até mostro até vídeo pra poder ver que é de verdade. A Quando gente elas me pode mostrar permitem. durante a projeção, a produção da entrevista. Os casos? Os casos? Pode, claro. Então vamos pedir a produção para jogar quando for editar. As imagens. Vou jogar umas imagens, aí eles conversam com você, autoriza e a gente joga. Todos que estão lá estão autorizados a postar. Tem muitos que eu não posso. Esses dias eu fiz um paciente de Portugal que ele ficou assim, transformei a vida dele. Ele virou um novo homem. E aí eu pedi muito ele para que deixasse eu postar, porque para mim é um produto de venda, é um marketing que eu faço em cima daquilo, né? Mercado, é o meu mercado. E as pessoas vêm e falam, caramba, isso aqui ficou bom. E ela deixou ele bonitão. E aí ele não deixou eu postar. É assim, aí eu choro, né? Ou você faz um trabalho de marketing muito bom, ou transparece ali nas suas redes que você trabalha destacando uma transformação natural, né? Que eleva a autoestima do seu paciente, né? Sem causar aquelas mudanças drásticas na aparência, porque isso sempre me chocou, tá? Aquela, não vou falar nome aqui, mas aquela pessoa do piri, sem falar nomes, aquilo ali me agride. A pessoa se transforma e eu fico perguntando assim, será que ela não tem noção de que ela virou, sei lá, um Frankenstein? Né? E parece que não tem limite. Então, eu sempre neguei tudo isso. Mas eu vi assim que, ainda mais agora, como o Fábio falou, que a gente entrou nessa área do digital, você trabalhar uma harmonização pode ser uma coisa bem bacana, posicionamento. Né? Melhorar isso aqui que chegam exatamente querendo isso. Pois é. Então, assim, me surpreendeu muito. Tá? E aí eu queria entender um pouco melhor como é que é esse processo. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Quem é a sua persona? Qual é o seu público-alvo prioritário, assim? Quem é que você acha que te procura mais? Em relação ao público masculino e feminino? Os dois. Só que o masculino não deixa eu postar muito. Tem isso. Aí, por isso que às vezes tem mais mulheres no meu Instagram. Entendi. Mas o meu Instagram é 90% mulher e 10% homem, o meu público.
que tá me vendo hoje. Mas o público que vai até o consultório tem muitos homens. Igual agora, eu acabei de atender um casal, que os dois fazem. Só que eu sei que ele é um paciente que nunca deixaria eu postar o caso dele. Mas os homens sempre vão também. Então, a procura é grande dos dois lados, entendeu? Se eu entendi bem, desculpa te interromper, 90% do seu público no Instagram, que é alguma coisa em torno de 32, 35 mil seguidores, 90% são mulheres. Mulheres. Porém, lá no consultório, essa No consultório proporção... bate de frente, assim. Curioso. Porque são muitas mulheres que levam os maridos, Entendi. né? Muitas mulheres que levam Eu os fui- eu namorados. Você é um Por causa- exemplo. você é um exemplo. Na época que você fez. Então, as mulheres levam os maridos com elas, entendeu? Só que Legal. eles, não me posta, não. Ó, não pode postar, não, doutor. Ele já fica assim, né? Eles querem Engraçado. mostrar o milagre, mas não... Nem o milagre em si, quer pegar o resultado do Exato, quer milagre. mostrar o milagre, o resultado do milagre. Mas não quer mostrar nem o santo, nem o milagre. Não Você pode postaria, Fábio? Ela postou. Postou? Na época postou. É, eu Você postei, fez o né? que de harmonização, Fábio? Ai, Ele fez botox na época. aqui, né? É, Fez aqui, mas foi fez botox. como chama? Fez. Acho que você fez bioestimulador. Estimulador. Mas já tem muito tempo. É. E ele fez peeling uma vez. Ele fez só tudo uma vez, assim. E me diz outra coisa, você falou público, o gênero, né? Mas quanto à idade, a faixa etária, existe uma predominante ou é também... Olha, desde os públicos mais, assim, pagantes, 28 pra cima até 60, 70. Tudo Mas que você tem uma imaginar. predominância nesse range aí? 35, 35. 40. Entendi. Então, o 50, 60, 70 não é o público predominante, né? Também tem muito. Tem muito. Tem muito. 50 mais, mas é mais homem. É mesmo. Uhum. Ah, é? É mesmo? Interessante isso, hein? Mas tem. Na verdade, eu acho que, assim, não dá pra mensurar o meu público. Eu tenho um público de todas as faixas etárias. Todos eles, graças a Deus, é muito grande, assim, sabe? É público de todas as idades. Já comecei a fazer botox em paciente com 19 anos, que precisava muito. Pelo fato de... É genética, né? Sim. Uma contração muscular muito forte. Então, é questão da genética dela. E precisava, porque olhava pra mãe, tipo, muito nova. A mãe já criou uma cicatriz na testa. Nossa. Pensa, mulher com cicatriz na testa aos 35. Quer dizer, não é só a estética fundamentada na vaidade, por Não, exemplo. é por questão de genética mesmo. É tratamento Paciente, mesmo. paciente bariátrico, que às vezes emagreceu muito, sobra muita pele, e aí acho que tem que fazer só depois. Interessante. Mas eu tenho um paciente que, assim, ele é um caso incrível para mostrar. Ele é 50 mais, e quando ele chegou até a mim, ele fala, Emily, eu me sinto 10 anos mais novo agora que eu tô aqui com você. Porque antes, as minhas fotos de documento, identidade, carteira de motorista, eu troquei todas, não dava para me reconhecer. Um lado do rosto totalmente caído, e o outro em pé, tinham feito uma harmonização nele que não deu certo, e aí eu tive que remover. Mas, assim, tem público de todas as idades, tudo que vocês imaginarem. O que me interessou quando eu vi lá o antes e depois, né? Não é o rejuvenescimento. Isso para mim, assim, eu tive uma excelente infância, uma excelente adolescência, uma excelente vida adulta. Eu não quero voltar atrás. Mas a harmonização em si, ver o quanto as pessoas saem valorizadas com o rosto harmonizado. E aí eu gostaria de entender mais um pouquinho o que é harmonização facial. Mexe, injeta ácido hialurônico, é invasivo, tem que fazer cirurgia, mexe na bochecha, mexe na testa, mexe no olho, o que é isso? Vamos lá. A harmonização ela é um conjunto de procedimentos estéticos que visa melhorar a aparência da pessoa, tudo aquilo que ela precisa, não é uma receita de bolo. O que você vai precisar, ele não vai precisar e nem ele vai precisar. Cada um tem um protocolo específico para ele, entendeu? Então, assim, a gente vai criando um protocolo e por isso que tem uma consulta que a gente faz com o paciente no dia para poder realmente ver as queixas dele. Porque às vezes a paciente chega lá e fala, eu acho que o meu problema é botar um queixo, eu acho que o meu problema é isso aqui, mas eu como profissional, ele fala, não, o seu problema não é esse, o seu problema é isso aqui. Aí ela, uai, nem imaginava. Nossa, eu tenho a bochecha muito grande. Eu queria diminuir isso. Aí, quando você vai olhar, ele tem uma profundidade em ramo mandibular, por isso que ele destaca mais a bochecha. O terço dele inferior é mais encurtado. E aí, destaca mais o terço médio. Então, é um conjunto de procedimentos que a gente faz.
Na minha parte como profissional, não tem nada de cirurgia. Eu não trabalho com lift facial, mas agora os cirurgiões dentistas estão aptos a praticar essa parte de lift facial também. Até porque na faculdade a gente estuda muito cabeça e pescoço. É a nossa área, né, que a gente mais estuda. Mas eu não faço essa parte, eu faço mesmo a questão da harmonização. E aí a gente trabalha com um conjunto de procedimentos, com máquina, tecnologia, bioestimulador de colágeno, que pouco se fala sobre isso, mas agora ficou muito popular e conhecido, né? Depois que Reinaldo Giannichini veio na internet para falar sobre isso, e alguns famosos vieram para falar sobre isso. Sempre dou o exemplo da Paola Oliveira, Carolina Dickmann, o Reinaldo Giannichini também, porque se você comparar a Paola Oliveira quando ela tinha lá a fase dos 20 e poucos anos fazendo novela, se você olhar ela agora, ela continua lindíssima e natural, só que você acha que ela não envelheceu, ela tá com uns 45 mais ou menos. 42, 40, 3, por aí. E ela gerencia o processo de envelhecimento dela, então ninguém viu ela mudando do nada, só viu ela ficando cada vez mais bonita. Pra mim ela tá mais bonita agora quando ela era mais nova. Você fala a Paola. A Carolina. A Carolina, tá. É interessante. Paola também é uma essa é interessante mulher que essa cuida expressão muito. que você usou. Eu nunca tinha olhado essa perspectiva. Tem uma gestão de imagem. Gerenciar nesse o processo de envelhecimento Não mesmo. é um ato, é um processo. É que um processo. acontece no caso de um profissional público, como um artista, um apresentador, um político, um comerciante, de tal forma que você tenha o que acabaria acontecendo na vida sem esse cuidado e o que você pode intervir E proporcionar. e conduzindo essa dinâmica da natureza com retardo, cuidado, com essa gestão efetiva. Eu nunca tinha pensado com De essa... forma mais saudável. Porque se você parar para pensar, uma coisa que eu falo muito na minha mentoria, as pessoas que elas são altamente confiantes, vocês já perceberam como elas se posicionam de forma diferente? Quando elas confiam nelas mesmas? E a confiança está totalmente relacionada com a autoestima. Uma mulher, quando ela não tem confiança nela mesma, ou não tem autoestima, ou a autoestima dela tá baixa, você pode reparar que ela evita sair, ela evita tirar foto, ela evita tudo, até ter uma reunião no trabalho, porque ela não consegue se posicionar da forma como ela gostaria. Então, eu vejo isso, o meu trabalho impactando diretamente nisso. Eu vejo, hoje em dia, eu tenho muitos pacientes que são empresários de sucesso e pessoas, assim, muito reconhecidas aqui na Grande Vitória, só que muitos eu não posso postar também, mas eu tenho muitos que eu já postei. E eles falam, desde que eu fiz a harmonização, o meu posicionamento tá outro. Eu tô me posicionando, eu tô gravando mais vídeo, eu nem gravava. O pessoal do meu marketing me pediu isso para eu fazer alguma coisa e tal, melhorar a minha aparência para poder eu me posicionar na internet de uma forma que eu gerasse mais autoconfiança para elas. Vocês podem reparar que tem muitos famosos que a harmonização escolheu um profissional bom e a harmonização deu certo, né? Porque, infelizmente, aquela lá não deu muito certo na época que ela fez. Que eles se posicionam dessa forma, com alta confiança, agora em frente a uma câmera. E antes, se você reparar os vídeos, é totalmente diferente. Eu que estou nesse mundo, sempre vejo muito conteúdo sobre isso. Então, eu sempre comparo, assim, Boca Rosa, essas pessoas, né, que são grandes empresários, enfim, que se posicionam dessa forma, como eles estão se posicionando depois dos procedimentos estéticos, entendeu? Não, isso é fantástico, isso é fantástico. Agora, sim, uma dúvida que eu fiquei, que você falou, o seu trabalho ele não é invasivo, mas Não. existem colegas que fazem aqueles casos mais gritantes do seu Instagram, por exemplo, que a transformação você vê assim, caramba, é outra pessoa. Foi só harmonização ou houve procedimento cirúrgico também? Alguns são só harmonização, mas é a quantidade de produto que você utiliza. Outros têm o lift cirúrgico, ou não. Então, é importante ver com o profissional e para saber qual foi o protocolo daquele paciente. Mas alguns não têm. Alguns são só tecnologia e também muitos são, às vezes, assim, você tá com um paciente há 3 anos atrás cuidando dele e aí você tirou uma foto dele há 3 anos atrás e você pega agora 3 anos depois e compara. E aí a gente posta esse antes e depois. Parece que é uma outra pessoa, mas foi um gerenciamento que a gente fez, né? Um processo de gerenciar esse envelhecimento que deu naquela imagem. Você olha e fala, caramba, esse paciente que eu falei 50 mais, ele é um caso assim. Ele tá comigo há 4 anos,
ele continua ali, dá para ver que ele é um paciente Você dessa vai idade, monitorando? mas vai monitorando. Você faz, então, de novo, não é só uma É uma intervenção, você manutenção. faz uma gestão continuada desse... Isso, é uma manutenção. Interessante. Essa era outra dúvida minha, Emily. Assim, esse procedimento faz uma vez e pronto? Ou há quanto tempo tem que refazer para manter o procedimento? Manter e evoluir, né? Você para de envelhecer? Entendi. Tá Entendeu? respondido. A gente não para de envelhecer. Então, a gente não pode parar também de fazer, porque o colágeno vai sair, elastina, tudo isso do nosso corpo. E Então, qual é a duração, assim, de um procedimento faz hoje, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Como é que funciona? cada um tem um tempo de duração. Botox tem um tempo de duração, a harmonização tem um tempo de duração, o bioestimulador tem um tempo de duração, então cada um tem um tempo. De todos os procedimentos, o Botox é o que dura menos. Mas tá para sair agora um Botox, que eles fizeram um estudo, só que não chegou no Brasil ainda, que ele vai ter, né, a capacidade de durar 9 meses. Então, para quem antes não fazia Botox, porque não dura tanto tempo assim, agora ele vai durar mais. Só que a gente está esperando chegar no Brasil. Atualmente, então, quanto tempo? É menos de 9? O Botox, atualmente, ele dura numa média de 4 meses para as pacientes que treinam muito, geralmente nesse tempo. E paciente mais sedentário, igual a minha secretária, ela fez comigo e o dela durou pra caramba. Mas ela não é uma pessoa que se exercita tanto assim, tipo, crossfit e tal, sabe assim? Então, ela automaticamente durou mais tempo. O crossfit e similares aceleram... Acelera o processo de ser liberado mais rápido pelo corpo. Entendi, de absorção. Mas agora os outros, igual você falou da harmonização, a pessoa, quando ela vai na primeira vez, ela sempre vai gastar uma quantidade maior de produto, dependendo do tipo de rosto. Se chegou muito mais velho, vai para... exatamente. Se chegou novo, é gerenciar para que não use tanto lá na frente. Você poderia dizer, por exemplo, em termos de manutenção, que isso entra na cesta básica da pessoa. Na vida, supermercado, aluguel, escola. Eu falo que tinha que ter um cartão. Auxílio beleza para a mulher, pelo menos. Olha que interessante. Mas a harmonização, geralmente, na primeira vez da pessoa, ela gasta um pouco mais de produto e depois, assim, tem pacientes que voltaram depois de 2 anos. Tem pacientes que eu fiz uma mandíbula, porque às vezes não tem aquela marcação, precisava passar por uma cirurgia e escolheram a harmonização ao invés de uma cirurgia. Depois de 3 anos, eles voltaram. E aí fala que nossa, tem 3 anos, mas tá maravilhoso ainda, tá tudo no lugar. Porque vem, faz uma harmonização, depois faz um bioestimulador, porque o bioestimulador faz durar mais tempo ainda. Bioestimulador. Chama bioestimulador de colágeno. Quer saber o que é? Não, eu gostaria de entender o processo, assim, tá? A pessoa chega no seu consultório, até mesmo para processo educacional nosso Isso. aqui de preparar os 50 mais. Nós muitos não entendem. Para o nosso público não faz compreender parte o da processo, nossa... né? Ele se vê lá na sua clínica, assim. Então, a gente chega lá, eu já estou aqui pensando no meu caso. Nós vamos ter um cliente Uma muito consulta pouco aqui já. Eu vou cortar aqui o microfone. Brincadeira. Mas assim, a gente chega lá, você tem um olhar clínico, né? Um olhar treinado, especialista no assunto. Você olha para a pessoa e diz, você está precisando disso. Aí faz as marcações lá e tal. Aí você explica para ela o que seria uma harmonização individualizada para o caso dela. É isso? Isso. Eu não falo uma consulta não, eu dou uma aula para a pessoa. Quando ela não entende, então eu explico até dos produtos. Legal. Que seria melhor ela escolher ali no momento da consulta. Eu falo, olha, tem esse, e eu explico. Porque eu falo que a questão do faturamento é uma consequência. Então, eu explico ali para ela o que realmente funciona. Não é sobre o faturamento, é sobre funcionar, porque eu sei que eu fidelizo um paciente comigo. Mas é algo que eu faço essa consulta personalizada com o paciente, mostro para ele, direciono ele, e ele enxerga que, tipo, poxa, caramba, é verdade. Igual, se vocês falaram que não entende sobre essa questão do colágeno. A partir dos nossos 25 anos de idade, Deus te deu lá colágeno até os seus 25 anos de idade. Eu falo que é um depósito no banco, ele te deu 1 milhão. Só que chegou nos 25 em diante, ele só tá tomando de você. Então, chega um momento que a sua conta, ela vai zerar. E aí, você começa a sentir a pele mais flácida, o bigode chinês aparecendo. Eu não tinha isso aqui, agora eu tô com uma gordurinha aqui. Por que tá? Já viu aquelas pessoas, a gente chama de carinha de bulldog?
que a pessoa ficou assim com a carinha triste, um negocinho penduradinho aqui. Então, isso acontece porque foi perdendo colágeno, foi perdendo elastina. E é isso que faz a nossa pele ser firme. Você pode reparar que um adolescente, uma pessoa de 18, 20 anos, a pele tá firme, meu filho. O colágeno tá em dia, brilhando. Tudo em cima, né? Tudo em cima. E as pessoas que são mais idosas, a gente já vê uma pele diferente. Então, a gente consegue gerenciar isso. Então, eu falo com os meus pacientes, gente, passou dos 25... já começa a procurar. E os pacientes que passaram do 30, eu falo, você já é obrigatório, você não tem nem que procurar, você tem que fazer. Porque Agora, vai chegar lá de uma forma mais consumo saudável. Como suplemento, o uso oral não é suficiente? É necessário fazer a aplicação local? Local, porque o seu corpo não entende você ingerindo esse colágeno, ou eu preciso ir lá pro rosto dela, para poder sustentar e firmar essa pele. Entendi. Ele não entende. Ele vai melhorar várias outras coisas, às vezes O organismo cabelo, inteiro. unha e tal, mas agora ele não vai entender que ele precisa ir lá para sua face, que você tá ganhando uma flacidez facial, entendeu? Então você precisa injetar para que sustente. Aí todos os pacientes percebem assim, nossa, parece que meu rosto tá mais durinho, eu faço assim, ó, tô sentindo durinho. E é assim que sente mesmo. Legal, legal. Não, desculpe as perguntas de Não, leigo, pode tá? Mas é perguntar. porque, assim, a gente está querendo ajudar a audiência, que muita gente, assim como eu, não entende do E assunto. com certeza vai ter muita visualização. Pois é. É Esse um assunto tema que muita gente quer saber. As pessoas têm muito medo. E depois, quando elas vão no consultório, elas falam, era isso aqui? Eu falei, é isso aí. Eu tenho um paciente que o caso dele viralizou, um paciente homem também. E aí, a primeira vez que ele foi, sentava na cadeira assim, tava suando. Hoje em dia, ele vai lá e fala, pessoal... Será que ela vai vir com a britadeira no meu... O pessoal já achava que eu ia entrar com uma agulha desse tamanho e tal. Aí ele fala, Emily, mas o pessoal me pergunta se dói, eu não senti dor nenhuma. E eles falam, tem certeza? Porque a gente dá anestesia ali na região, a gente faz tudo isso. Os protocolos, eles vão avançando ao longo dos anos, né? É um mundo que ele evolui a cada dia, entendeu? Então, não sente dor nem nada disso. As pessoas têm medo, mas E quais não é são as esse áreas bicho de da 7 cabeças. face que são mais trabalhadas no processo de De da envelhecimento ou da harmonização? harmonização? Da harmonização, tudo. Até preenchimento de testa, pra você ter noção. Você não deve saber disso, mas a gente preenche até testa. Já viu alguns pacientes que eles ficam com aquela linha marcada e vira uma cicatriz? Sim. Só o Botox, no caso deles, não ajuda. Porque existe uma profundidade, um sulco ali que virou uma cicatriz. Então, quando você entra com um preenchedor, você suaviza aquele vínculo que foi criado. Entendeu? E também tem alguns pacientes que eles já têm essa profundidade da testa de natureza. Parece que a pessoa levou um soco assim, aí o osso dela é afundado ou algo do tipo. Mas assim, todos os tipos de preenchimento que você imaginar. Desde testa, têmpora, que é uma parte que sustenta a nossa face, que a gente perde muito isso aqui. E a gente faz como efeito lift, assim, no paciente. Malar, mandíbula, queixo. Assim, tudo. Acho que até preenchimento de orelha tem aqui, que fica mais envelhecido, já viu? Que essa pelezinha nossa aqui começa a cair mais e tal, a gente também até E ali nesse prende. público de 50 a mais, quais são as principais queixas que você... Flacidez, com certeza. Flacidez totalmente. Eles falam, meu Deus, meu rosto caiu, tô igual um sorvete, derreteu tudo. Uma analogia As comparações são interessante. ótimas. Eles falam, tô igual um sorvete, derreteu. Sabe aquele bichinho que tem aquela papada pendurada, doutor? Eu tô igual aquele Que o glu-glu. netinho gosta de pegar assim da vovó e do Ele fala, vovô. nossa, olha essa papada. Ô Emily, pegando um pouco aí do que o Fábio e o Ricardo trouxeram, você falou agora há pouco, é muito comum você ver artistas, por exemplo, no cinema, em que, embora estejamos falando de profissionais super remunerados no ambiente, na indústria cinematográfica, é muito comum ver esses procedimentos em que a fisionomia deles e delas ficam paralisadas. Parece uma estátua, Parece né? rindo ou chorando. É a mesma pessoa. É a mesma fisionomia. Expressão. Como é que explica essa questão em termos de evolução da medicina ou da odontologia que seja? Você falou agora há pouco de gestão da imagem que seja, em que você tem profissionais que estão fazendo um filme que muitas vezes chega a centenas de milhões de dólares, em que o artista principal tem uma fisionomia estática. Como é que casa esse avanço da tecnologia em que você está vendo que parece que não funcionou
Parece que não deu artista? certo, né? Por Como que isso interpretar? acontece? Eu falo que as pessoas famosas, elas têm mais acesso, né? Às coisas. Elas são Sim. famosas, elas pessoas que... Aos melhores... os melhores profissionais e tudo mais e tal. Produtos. Os melhores produtos. Só que muitas vezes o profissional, ele perde a mão porque existe uma distorção da imagem ali também. Então, a gente tem um caso que viralizou na internet, que foi a GK. A GK é uma paciente que ela começou a se transformar muito, e ela mesma já falou sobre isso no Parece Instagram que dela. reverteu o processo. E aí ela reverteu, mas ela não tirou. Ela, assim, ela reverteu, mas ela continua fazendo de uma forma mais natural, porque ela entendeu que a estética vai avançar dessa forma. Mas os pacientes que eles têm muito acesso, que são famosos, têm uma Tem um condição... caso do Zac Efron. O Zac Efron, ele sempre foi lindo, eu fiquei apavorada assim, com ele. Ele virou um Eles têm muito acesso, têm muito ciborgue. dinheiro e eles querem fazer tudo. E aí eles perdem a mão e começa a ter essa distorção de imagem que sempre quer melhorar, só que acaba piorando. Então, às vezes, é a quantidade que eles colocam e que aquele profissional também vai dar abertura para ele fazer. Porque muitos casos no meu consultório, eu nego. Eu vejo uma boca que eu falo... Aí a paciente veio de longe uma vez, viajou 5 horas... e ela falou, quero fazer minha boca com você. Aí eu falei, olha, eu sinto muito, eu não vou fazer a sua boca. Ela não tá legal, eu não vou fazer. Aí ela, por que, Emily? Eu viajei 5 horas só pra vir fazer a boca com você. Eu falei, eu vou te explicar por quê. Porque se eu fizer e mexer no que foi feito, vai ficar ainda pior. Eu não quero te dar isso. Eu quero que você remova pra gente fazer novamente. Então, hoje em dia, as pessoas estão entendendo um pouco mais disso, porque os profissionais começaram a falar mais disso também. Mas eu acho que esse amplo acesso, é a questão de conseguir, né? Porque a harmonização a gente sabe que não são procedimentos baratos. E aí, automaticamente, a pessoa tem um acesso ali muito fácil. Ela faz o que tiver que fazer e coloca um monte de ml. Se não encontrar na outra parte do profissional médico ou dentista que tenha o senso senso ético, estético. tem o estético, mas não o ético, talvez. Tem dinheiro para pagar, compra tudo. Exatamente, então eu vou vender. Tem muitos que são assim. Eu, não importa, se eu vejo que não precisa, eu olho e falo assim, não tenho o que fazer, não. Vou voltar para casa. Tem umas que me pedem, doutor, eu quero muito colocar a boca. Eu falei, eu não vou fazer, não adianta você me pedir. Aí lá, então eu vou fazer com outra pessoa. Pode fazer, mas comigo não vai. Eu nego sempre, a Ana e a Vitória estão comigo, elas sabem disso. Eu tenho uma paciente que ela já tá com a boca maravilhosa, não tem que mexer naquela boca. Aí ela falou, eu vou marcar. Aí a Ana chegou para mim e falou, tá, o paciente quer marcar. Eu falei, eu não vou atender ela. Pode falar com ela que não precisa pagar. Não vou fazer a boca dela, porque já tá do tamanho que tem que estar. A Emily é famosa nas bocas. As bocas. É mesmo? É uma bocóloga. A mulherada toda quer fazer a boca. A boca. Eu desenvolvi uma técnica de boca, né? Minha Fala mesmo. disso. Eu sempre fiz os cursos e eu percebi que faltava uma coisa a mais. E aí, todo mundo, quando eu postava a foto da minha boca, eles mesmos criaram uma hashtag pra mim que se chama Emily Lips. Porque junto o meu nome, Emily, que termina com Y. Tá E patenteada com lips, essa expressão? não tá, mas eu vou. Olha, tá na hora, Que lips que é lábio em inglês, né? E aí, as pessoas sempre falavam sobre isso. Eu falei, gente, isso é ótimo, vou criar uma técnica assim. E eu fui, né, fazendo nas minhas amigas, nas pessoas, quando eu tava iniciando. Isso aqui eu acho que vai dar certo, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar esse tipo de agulha, esse tipo... E eu fui mudando as técnicas, né? E eu desenvolvi minha própria técnica. Então, por isso que as pessoas falam, eu faço boca, doutora, mas eu não consigo chegar na técnica que você mostra dos seus lábios. Eu falei, é porque a minha técnica você só vai conseguir quando você fizer a mentoria comigo. Talvez seja bom você comentar também que você não só faz, mas você também faz uma mentoria para ensinar, né? Sim. Hoje em dia eu dou uma mentoria para iniciantes, para quem está mais avançado na harmonização. Então, assim, existe ROF 1, ROF 2 e ROF 3. Na harmonização... ROF. Na harmonização, quando a gente vai abreviar, a gente chama de ROF, que é HOF. Harmonização orofacial. Que interessante. Entendeu? E aí, lá, eu tenho esses cursos, porque precisa ser dividido, porque não dá para uma pessoa chegar e simplesmente fazer tudo, né? Na mesma hora. E achar que vai dominar ali o assunto. Porque são muitas coisas. A pessoa fica meio perdida, assim. Ainda mais tratando de um full face, enfim. E aí eu faço essas subdivisões, né? Para quem tá iniciando, para quem tá no médio, para quem tá no avançado. E no ano que vem a gente vai lançar uma mentoria que não é só técnica, mas a gente vai lançar uma mentoria se tratando isso relacionado a marketing, a gestão, essa questão de faturamento, porque as pessoas, eu falo isso, né? A faculdade de odontologia, ela te ensina a ser dentista, mas ela não te ensina a ser empresário.
Não te ensina a vender. Medicina, essa Perfeito, área de da forma geral. saúde. Não É. te ensina. E aí você cai no Nem mercado. odontologia, nem nenhuma. Nem nenhuma. nenhuma, A na não ser que verdade, seja administração ou quem marketing sabe? mesmo. Olha, mesmo a administração é bem provável que ensine a ser um técnico, né? Não tem essa Vai te ensinar a bagagem, ser um né? administrador, não um empresário. É. isso Empresário, aí. você vai indo com as pancadas da vida e vai É aprendendo. bacana essa coisa de formar, né? Deixar o legado e formar novas pessoas, ainda mais você que tem a ambição de ter, né? Não Eu só quero uma ter clínica, um mas ter um instituto. instituto. Para que seja a minha técnica, para que as pessoas Eu queria façam a pegar minha esse técnica gancho lá que o dentro. Ricardo provocou. Fala desse sonho desse instituto. Fala disso. Qual é a tua visão? Igual que você tinha o sonho de ser dentista. Eu sempre tive o sonho desse instituto. Desde eu quero, quando eu tava quero chegar lá, eu quero chegar nessa história aí. Eu já tenho até imagem na minha cabeça. Eu fiz um mural Olha. dos sonhos, assim, que eu... Mural dos sonhos, Aham. um vision board. Exatamente, que eu coloquei lá já o instituto, já coloquei até a minha... Ai, gente. Ana, perdi a palavra. Não, a pessoa que vai gerenciar tudo. O Entendeu? CEO. Já coloquei, já fez tudo. Tá tudo na minha cabeça, só falta colocar em prática. Mas é um instituto que eu quero que outros profissionais trabalhem lá. Eu quero que a pessoa saia de lá pronta, sabe? Que ela tenha acesso desde a É de um harmonização... instituto de formação, não só de execução. Não só de formação, mas dos procedimentos em si. Ter tudo para oferecer para o paciente, mas também ter tudo para que o aluno possa aprender lá dentro. Entendeu? Então, uma escola que vai... One stop shop. Ele Tudo. aprende a fazer e aprende a gerir a carreira. Ele aprende a fazer E desde ali as você técnicas. tem os melhores que você formou para trabalhar com você. Para trabalhar comigo, mas também quero outros profissionais, não só na harmonização. Eu quero ampliar isso. Eu Entendi. quero um nutrólogo, eu quero um médico, eu quero uma pessoa que já trata como um todo, porque a gente acha às vezes que a harmonização é só injetar e acabou. Mas não, é um visagismo que a gente faz desde um cabelo, desde um corte, desde uma sobrancelha, tudo, entendeu? Dente. Desde o dente, que eu te fiz aquela indicação maravilhosa. Quase que é uma Nat Beauty da harmonização. Você já viu ela? Já, muito Ela é o bacana. babado. Muito boa referência que você Ela é uma escolheu. ótima referência. E aí é isso, eu quero ter essa escola mesmo para ensinar, mas ao mesmo tempo que o paciente tenha acesso a tudo ali dentro. Que ele não precise ir para outro local, entendeu? Que lá ele tenha tudo, desde um médico, um cirurgião plástico, tudo, literalmente tudo. Ele vai entrar lá e sair pronto. Muito Ou bom. seja, a beleza de dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente. Tá precisando de investidor? Tem 3 aqui muito interessados nos detalhes. Emily, o tema eu conheço praticamente nada. Eu sei que a minha esposa tem uma conta, esse cartão, essa Beleza. cesta básica. Toda mulher tinha que ter, acho que todo ela homem tem que pagar. E eu estudei esse assunto para essa conversa com você, dentro da minha limitação do assunto, e você está me fazendo me despertar para um tema que é um pouco que o Fábio buscou. Assim, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, lá entre 6 e 8, eu defini a minha carreira, né, que eu queria ser engenheiro. E tudo que você está relatando nesse primeiro momento da reunião, eu estou me vendo na sua idade, lá aos 6, 8. E, curiosamente, hoje, eu tive a aprovação do meu livro tratando de visualização para criar a realidade desejada para crianças de 8 a pré-adolescentes, início de adolescência, de 8 aos 14. Que é basicamente isso, né? Você, muito jovem, criança, escolher o que você quer para o seu futuro, visualizar isso, não como eu fiz, que eu nem sabia que existia isso, né? E botar em prática. Com 6 anos eu escolhi ser engenheiro, aos 8 tive uma experiência que me propiciou uma série de vivências, e o livro começa com essa história. E eu passei a minha vida caminhando na direção do meu sonho, da minha realidade desejada. Aprendi um monte de coisa ao longo da vida, e esse livro é a história de fazer a sua realidade no futuro, baseada em construir a sua visão. O Vision Board e muitas outras coisas.
Então, de certa forma, esse encontro, para mim, está sendo meio que por aí. É muito interessante. Confirmação. A confirmação, meio que a validação. É possível, né? As pessoas como Michael Phelps, que eu cito no livro, que fazia isso, a visualização, ele treinava mentalmente, ou a Beyoncé. Tem muitos livros que falam sobre isso. O Bono, o Arnold Schwarzenegger, que visualizaram o futuro, e você está falando que desde que você se entende por gente, você percebe. Você acabou de relatar outra visão do seu instituto. E aí, imediatamente eu te pergunto, você tem 26, você já percorreu uma trajetória de profissionais que aos 50 não chegaram lá ainda, né? Eventualmente nunca cheguem porque não tem a visão. Qual é a sua visão para os próximos 20 anos, indo nesse ritmo? Indo nesse ritmo, eu falo com a Ana, né? E eu já fiz todo... Já ouviu falar do método CIS? Sim. Do Paulo Vieira. Especialista aqui, ó. Adoro ele. Acabei de chegar do método agora. Inclusive, a gente fez... Mês passado, Ana? A gente tá em setembro? Foi em agosto. Final de agosto. E aí, ele fala sobre isso de você criar a sua realidade, né? Literalmente fazer com que ela aconteça. E eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E quando eu falo que eu vou fazer, eu realmente vou fazer. Não importa se eu tenho alguém para me ajudar ou não. Infelizmente, foi o que eu disse. Não tive a ajuda do meu pai. Ele falou, eu te dou o hospital e o médico, tudo relacionado à medicina veterinária. A harmonização eu não vou te ajudar. Falei, tudo bem, eu vou lá e faço. E fiz. O que eu vejo daqui 20 anos, eu me vejo referência no Brasil. Me vejo, e eu vou assistir esse vídeo daqui 20 anos, eu vou lembrar disso. Eu arriscaria dizer que daqui a 20 anos é pouco ter o Brasil na tua visão. Em nome de Jesus, eu já peguei pra mim isso aí. Você tem o método, você tem a prática de visualização, com internet que você domina, o digital. Eu espero estar vivo e muito bem vivo aos 87 anos, olhar assim, abrir o Instagram e falar, eu falei para aquela menina lá que o Brasil era pequeno para isso. Ô, Emílio, mas essa sua capacidade de visualização é desde jovem ou agora que você já ampliou sua visão que você consegue fazer isso? Desde pequena eu visualizava como cirurgiã dentista e trabalhando com isso, relacionado à beleza. Trabalhando com o que eu realmente gosto. Sempre fui vaidosa, gostava de me ajeitar e tal. Sempre pequenininha já queria Mas você isso. Já conseguia se enxergar numa clínica? Eu já conseguia me enxergar. Eu não sabia como eu ia chegar lá. Eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito. E eu trabalhei de todas as formas que você imaginar. Eu nunca gostei de depender de ninguém. Eu sempre gostei de fazer acontecer. Então, quando eu vi que, tipo assim, meu Deus, eu precisava de um dinheirinho. Eu tinha 13 anos. Aí eu fui vender pirulito na escola. Falei, mãe, me dá um dinheiro pra eu comprar pirulito? Porque aí, se eu pegar o pirulito, era aqueles pirulito que tinha uma boquinha e um recadinho, já viu? Que você mandava pra menininha. Aí eu fazia os meninos comprarem o pirulito. E eu vendia um pouquinho mais caro, que você tem que ter. Você criava a experiência. Você tem que mandar esse recadinho pra ela e tal. E aí, ó, esse aqui é assim, manda lá pra ela. Porque você falou que queria mandar um recadinho pra ela. E já ia fazendo e ia vendendo. Aí depois da escola, todo mundo começou a vender pirulito também. Gente, essa sua experiência de vida, eu acho assim que é extremamente contagiante, né? E inspiradora para nossa plateia. Porque você com 25, 26 anos, tem idade de ser minha neta. Se eu tivesse começado a trabalhar muito cedo, seria minha neta facilmente. E o quanto você já conquistou pela capacidade de visualizar. E quando você visualiza, você chega mais cedo lá. Né? Você já chegou aos 20 anos. Quando você abriu o seu consultório? Eu tinha 25. Imagina, 25 anos você estava realizando... Ela fala 24 anos atrás, parece que é 10 anos. Peraí. É porque quando eu falava 24 para os pacientes, você tem quantos anos? Aí eu falava, você acha que eu tenho quanto? Porque eu tinha até medo de falar a minha idade. Meu Deus, eles estão confiando aqui em mim, uma menina de 24 anos. Entendi. Eu falava, quantos anos você acha que eu tenho? Eu daria uns 29, 30. Aí eu, meu Deus, não, moça, eu tenho 24. O quê? Você tem 24? Meu Deus, mas você é muito inteligente, você é muito avançado. É importante comentar uma coisa. Ela abriu o escritório, o consultório. O consultório tem 2 anos, mas ela trabalha, a Emily trabalha
com isso já tem bastante mais tempo. Tem Aham. 5 anos. E uma coisa, a Emily, ela trabalha de uma forma, assim, super intensa. Acelerada mesmo. Acelerada, ela trabalha de 10 da manhã Até até 2 da 5. manhã, 3 da manhã. Assim, não tem... Não tem desculpa e mimimi. Ô, Emily, eu estava conversando com o Fábio, que a gente estava assim, ô Fábio, qual é a idade da nossa convidada de hoje? Era 25, 26. Mas isso é o tempo de experiência dela, não de idade. Eu falei assim, ó, Fábio, olha só, vamos conversar aqui, olha o que a gente vai fazer. Porque se ela está vendendo lá uma caixa de sapato, não deu certo a caixa de sapato, eu troco, perco dinheiro. Agora eu vou botar minha cara na mão de uma profissional de 25 anos. Falei, não, deixa quieto, eu já fiz isso, vai dar certo. Viu como as Geralmente, pessoas cara, já enxergam? Acha que é por conta da idade, assim, É né? um bom tema. Mas eu acho que é pelo percurso, pela maturidade É um e bom pelo tema. Eles quanto você, né, se dedica para aquilo. Eles até me questionaram, você está sendo etarista. Eu falei, não, veja bem, não é bem assim. Etarista reverso. Né? É verso. Mas é a mesma coisa. Mas, assim, incrível você chegar aí aos 25 anos com o sonho da infância e o quanto isso... 26. Não, corrigiu. 25, eu consegui o consultório com 25. sim. que é a materialização do Eu tinha sonho. acabado de completar 25, tá? Saindo dos 24. Perfeito. Botar o Foi meu consultório é uma aniversário, coisa, é como e aí ter a depois clientela, foi o- né? consultório. Eu acho que o ponto mais incrível aqui, e que é importante a gente ressaltar, é que a sua capacidade de materializar isso mentalmente te levou muito precocemente, onde tem gente que não chega com o dobro da sua idade. Sim. E isso já Hoje te eu visualizo fez... isso. E quando a gente chega num patamar, imediatamente você já começa a enxergar o próximo patamar. Com certeza. Então, assim, fica muito claro que você já tá construindo o seu próximo nível, né? Seu próximo nível de realização. Construí que é- hoje. Depois eu conto. Ah, Oh, legal. bacana. Não, pode contar agora, por favor. Eu fiz o meu mural dos sonhos no Método CIS. Certo. E aí eu coloquei lá, né, tudo que eu queria e almejava para minha vida. Uma dessas coisas, esse início desse ano, foi comprar uma máquina, uma tecnologia, que ela tinha um valor de um carro importado. E aí eu falei, meu Deus, vai demorar. Aí eu falava com Ana, né? Porque a Ana é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. Eu falava assim, Ana, vai demorar muito? Como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus do céu. Aí Deus vai lá, né? Todo aquele jeitinho. Toma, minha filha. E aí foi em fevereiro, Ana? Foi. Fevereiro, eu comprei a máquina que eu queria, que era a meta mais difícil do ano, né? Que tinha um valor muito grande. Custa mais que o meu carro, por exemplo. E consegui. E aí agora... Sem financiamento bancário, por exemplo. Ali Não, com- nenhum financiamento. Nada que eu faço com eu gosto de fruto financiar. do trabalho. Mesmo. Igual foi o meu carro. Quando eu fui comprar, até meu pai duvidou. Como é que você vai pagar isso, minha filha? Eu falei, uai, com o dinheiro do meu trabalho, que eu tô juntando há sei lá quanto tempo, que eu tirava foto, fazia isso, andava de ônibus pra lá e pra cá, andava maquiado, suava no ônibus pra poder chegar no lugar, pra poder ganhar uns R$400, tirar minhas fotinhas. Tô juntando, pai. Ele vai pagar isso como? Eu falei, vou pagar no Pix mesmo, meu bonitão. No Aí, Pix. aí quando eu No comprei, Pix. a frase que ele soltou, ela falou bem assim, filhão, ele me chama de neguinha, neguinha, conquistou o carro que o paizinho sempre quis e eu não conquistei com a idade que eu tenho, parabéns, pai, tô orgulhoso de você. E aí aquela frase mexeu tanto comigo, eu fiquei tão emocionada, e ele não sabe, inclusive eu tenho que contar pra ele hoje, mas eu assinei um contrato, eu tô contando isso, mas ninguém sabe, gente, nem meu pai, pra vocês terem Só ideia. vai sair Opa. daqui a uma semana. Primeira duas mão semanas. aqui. Primeira mão. Eu assinei um contrato hoje e consegui comprar o meu apartamento depois que eu voltei do Método CIS. E eu achei que eu não ia conseguir isso tão cedo na minha que vida. Parabéns. E né? não foi financiado. Olha, Opa, propaganda aí pro parabéns. Paulo Vieira. Aqui. Paulo Vieira, muito obrigada. Agora, uma coisa que você já repetiu aí várias vezes, você falou de Deus, de Jesus, em nome de Jesus. Conta pra gente um pouco disso. Eu tenho muita fé, porque por uma fase da minha vida eu fiquei muito desacreditada, né? Eu passei por um momento de depressão, eu fiquei muito mal, eu posso falar tudo mesmo? Pode. Qualquer coisa a gente edita. E corta. Eu tentei suicídio 3 vezes, quando eu tinha minha fase ali dos 19 anos, mais ou menos, por aí. Você já estava morando sozinha? Morava sozinha. E aí, da última vez, foi o ápice, assim, que minha mãe veio de Alegre, porque chamaram ela, a porta do quarto estava trancada, o SAMU foi parar lá em casa.
arrombaram a porta do quarto e me encontraram lá deitada, dopada, porque eu tinha tomado vários tipos de remédios diferentes. Isso tudo porque você estava sozinha? Tava sozinha, muita coisa estava acontecendo, eu tinha perdido meus avós, eu tinha quase morrido por um problema de saúde. Muitas coisas, não dá para entrar a fundo, mas tudo bem, foi um vamos em frente. processo. E aí, por muito tempo, eu fiquei desacreditada, né? A gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, tudo isso acontece comigo. E aí, depois eu passei a perceber que eu não sou uma vítima da sociedade. E aí, eu fui me enxergar de uma outra forma. Como eu posso me posicionar a partir de agora? Porque eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou ser a vítima, né? Que vai se vitimizar por tudo. Ai, meu Deus, minha vida é difícil. Meu Deus, céus. como é difícil, céus. Alguém está fazendo alguma coisa, é inveja. Ou eu posso ser a pessoa que, caramba, essa menina foi lá, passou por tudo isso, ela lutou, batalhou, hoje em dia tá conquistando as coisas dela tão nova, e ser aquela mulher que passa a imagem forte, que é o que eu sempre quis, porque eu vou trabalhar com isso. E eu falei, vai ser esse caminho que eu vou seguir. Eu fiz muito tempo psicanálise, que me ajudou muito, né? E depois eu fui percebendo que eu me encontrei de novo com Deus, e aí eu falo que ele é a pessoa que... Eu achava que eu estava sozinha quando eu morava sozinha, mas ele sempre estava do meu ladinho, falando assim, minha filha, eu tenho uma coisa para escrever para você que nem você imagina. E aí uma vez eu recebi uma profecia de uma moça num grupo de oração. Quando eu estava desacreditada de tudo isso, eu falei, meu Deus, porque isso tudo está acontecendo? Porque foi muitas coisas ao mesmo tempo. Que eu cheguei lá, o grupo inteiro, assim, só mulheres, ela falando assim e tal. Ela virou e falou, eu preciso falar com você. Deus mandou eu falar com você que eu olhei pra você e eu vi um brilho tão grande em volta de você. Quando você entrou assim, parecia que tinha uma coisa em volta de você, como um sol, assim, sabe? E Deus manda te dizer, eu não sei em que você trabalha, eu não sei eu não sei nem seu nome. Aí eu falei, meu nome é Emily. E aí ela falou, e eu vejo você num palco e num topo tão alto que nem você vai imaginar que Deus te colocou lá. E eu te vejo ajudando e levantando muitas mulheres. Aí quando ela falou isso, eu falei, é o meu trabalho mesmo que vai fazer isso comigo. E ela me deu isso e eu visualizo isso de uma forma muito clara pra mim. Que um dia eu vou estar em cima desse palco, ajudando muitas mulheres através da minha história e de tudo que eu passei e através do meu trabalho. Então, isso fez com que eu me conectasse mais com Deus. Por um momento eu fiquei muito desacreditada, mas isso fez com que a minha fé ela triplicasse. E tudo que acontece na minha vida hoje eu falo que é Ele, é literalmente Ele, porque não tem nenhuma explicação, entendeu? Eu acho que é Deus e minha família que tá o tempo todo do meu lado. Emily, eu vou te dizer o seguinte, produção, não corta nada, tá? Eu acho que essa história... Tem muita história, tem muita gente que vai se identificar, não, Ricardo? A gente já chorou muito hoje no consultório, né, Ana? Essa história, Emily, conecta muito com a proposta da Sociedade UTA, que é uma proposta de superação. Tá? Como eu falei no início, eu não tenho nenhuma vontade de voltar aos meus 15 anos. Tá? Eu costumo falar o seguinte, não existe plenitude em nenhuma idade. Quando eu tinha 15 anos, eu estava cheio de dúvidas, os hormônios explodindo ali, cheio de perguntas e a cabeça a mil. Eu não conseguia aproveitar os meus 15 anos. Aos 20, as mesmas coisas. Depois você casa, filho, família, constitui patrimônio. Você está sempre numa roda viva muito grande, né? E você termina não aproveitando em plenitude a sua vida. Agora é a hora da sabedoria. Então, eu te digo, né, que é a melhor fase, Douglas, é a melhor fase da minha vida. Por quê? Porque você vai desfrutar. Tem uma maturidade. Quando a pessoa constrói a maturidade, e é uma sabedoria, né, sem querer ser... Mas é uma série de aprendizados que você vai acumulando. E aí você já tem a família constituída, que é um valor gigantesco, você tem patrimônio para desfrutar, você tem uma série de questões. Por que agora eu vou rejeitar a velhice, né? Eu tenho que abraçá-la na plenitude possível. E aí não é brigar contra a natureza. A gente sempre repete aqui no podcast, né? É você colaborar com ela. Exatamente. E você me mostrou que da parte de harmonização, dá para você colaborar com ela sem brigar. Porque uma coisa que me assustava, e até a gente falou mais cedo um pouco, é como as pessoas estavam perdendo a mão. Perdendo a mão. Estavam se transformando. E me parece que essa fase está mudando. E ver profissionais jovens, conscientes e coerentes como você, que chega lá, a pessoa querendo pagar, você diz, não vou fazer porque para você não vai ser bom. Né? Eu acho que isso mostra assim, que
dá uma certa esperança, né? Que a gente tem pessoas profissionais sérios que estão crescendo, nem por isso estão deixando de crescer, mas estão crescendo com consistência e ajudando as pessoas a realizar seus sonhos. A gente aqui busca muito, assim, para a própria busca da gente, trazer insights para que o nosso público busque também. Né? Exatamente. Porque como você Imaginar a falou, maturidade, né? Não, e é interessante de ver, porque a gente dá para sentir que você tem muita força, né? Mas é interessante sentir que da onde veio a força, entendeu? Da onde veio? Primeiro veio de Deus. Exato, esse é o ponto. E segundo, da minha mãe, com certeza. Ela foi a pessoa que mais me ajudou na minha vida toda. Não sei nem como agradecer essa mulher na minha vida. Ela parou de trabalhar por causa de mim, nessa fase que eu tive a depressão. Ela deixou meu pai na ótica sozinho, foi ficar comigo. Eles trabalhavam juntos, não? Eles trabalham juntos. E aí ela teve que deixar, porque ela falou, eu nunca vi a Emily desse jeito, eu não consigo reconhecer minha filha. Essa não é a Emily, tem alguma coisa errada com ela. Ela colocava o prato preferido de comida na minha frente, eu não conseguia comer. Eu saía correndo pro banheiro, porque Mas me é bem dava interessante enjoo. porque dizem que no momento mais obscuro da vida é onde a virada acontece, né? O deserto. É porque de cada abaixo né? do fundo do poço não tem mais aonde você ir. Então só tem como você olhar lá pra cima e ver uma luz. Aí você vai naquela Diz que luz. durante a noite, E alcança. o momento mais escuro da noite é o escuro antes do amanhecer, né? Então, essa é uma história bem Muito bacana. bom. o Emily, mas assim, é uma história muito forte, né? 3 tentativas de suicídio. O que você fala para os jovens? A vida vale a pena? Vale muito a pena. Eu falo que depois que você passa por uma depressão e você enxerga o mundo preto e branco, e depois que você volta dela vendo vida, acho que você enxerga a vida 3 vezes mais bonita. Aí tudo eu vejo beleza, eu olho para as coisas e eu fico, meu Deus, como é bom estar vivo, como é bom viver. Aí as pessoas me perguntam, como é que você consegue ter essa rotina de acordar, treinar, fazer isso, dormir 2h da manhã, e quando dá 7 você já tá acordado, vai pra academia, faz isso. Eu falo, é porque eu quero viver. Entendeu? Por muito tempo eu não quis isso e eu achava que eu não merecia isso, porque durante toda a minha infância, foi uma infância que eu sofri muito bullying, que todo mundo me zoava na escola, na faculdade também foi assim. Eu tinha 50 pessoas na minha turma e eu era a única excluída ali da turma. E eu não entendi, eu falava, gente, por que isso comigo? E o que qual era o tema do bullying? Magra, alta. Isso, o tema do bullying quando eu era pequena, que eu parecia um esqueleto, que eu era muito feia, que eu era igual um macaquinho, e um monte de coisa. E aí eu não gostava de ir pra escola por causa disso, e pedia a minha mãe pra eu não ir, porque eles implicam muito comigo, mãezinha, tem como eu não ir pra escola? E aí você vem de uma infância que você sofreu muito bullying, né? É tipo o patinho feio da turma. Eu falo, tá vendo, menina, patinho feio agora não tá mais tão feio assim. E na faculdade foi porque eu tinha que estudar e ao mesmo tempo tinha que trabalhar. E porque eu precisava juntar o meu dinheiro, precisava fazer minhas coisas, porque muitos que estavam ali na faculdade tinham um pai que ia dar o consultório a faculdade depois. paga. Para quem não sabe, você fazia uma particular. Exatamente. Uma Mais faculdade as despesas paga, de moradia. mais as despesas, porque meus pais são do interior. Então, tinha muitos alunos que estavam ali que já estavam saindo com a carreira pronta. O pai ia dar consultório, ia fazer, ia acontecer e tal. Eu falei, e quando eu saí? Aí, quando eu saí, foi para ganhar R$7 em clínica popular, para trabalhar, para extrair um dente e ganhar R$27, ganhar R$30. Eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô passando por isso, Senhor? E aí era assim, entendeu? Então, esse processo eu acho que faz com que a gente se torne mais forte depois, entende? Tipo, você passa por aquilo, mas no final... Emily, um aspecto que você desenvolveu muito é a tua habilidade no digital, né? Tanto você como, digamos, pondo a cara no digital, mas também as estratégias digital. Você hoje já tem uma base de seguidores bastante grande. Fala, porque essa é uma dor que os 50 mais têm, né? Talvez não só os 50 mais, também outros, mas com certeza os 50 mais têm. O que você pode falar para os 50 mais que eles podem... que eles poderiam aplicar facilmente para... No dia a dia. No dia a dia. Para que consiga fazer. Enriquecer a vida profissional ou a vida pessoal que seja. Bom, se for uma empresa e você nunca apareceu ou deu as caras na sua empresa, só existe uma empresa. Você precisa mostrar quem é o dono da empresa, porque as pessoas se conectam com pessoas.
Então, o primeiro passo é você se conectar com o seu público. Não importa se é uma loja que vende colchão, se é uma empresa que é um supermercado, porque hoje em dia vocês podem ver que até supermercado faz aquelas propagandas que antes não faziam no Instagram. Não sei se vocês já viram isso. Então, eu acho que o primeiro passo é você dar as caras, porque as pessoas se conectam com pessoas. O segundo passo é, eu não sou tão bom assim para falar. Quando eu entro na frente de uma câmera, eu travo. Começa a falar sozinho para você na frente do espelho. Só você e você. Vai falando. E vai falando. Os meus primeiros stories eram péssimos. Hoje em dia eu posso estar no meio de qualquer pessoa. Eu não tô nem aí, eu vou gravar, vou falar, vou acontecer. E não consigo gaguejar, fico gaguejando para poder falar. Vitória sabe disso, porque ela sempre me filma. E aí ela fala assim, pode falar? Vou colocar o microfone em você. Você tá falando com uma pessoa, né? E eu pensa que você tá falando só pra uma pessoa. Pensa que você tá falando só pra você. Não pensa ali que tem milhões de pessoas te assistindo. Pensa que é você e uma pessoa que você confia na sua frente. E começa a falar. E vai, porque desenvolve, sabe? Então, assim, e automaticamente também você tem uma organização de saber o que postar e a forma estratégica para isso. Entendeu? Mas se você não tem isso da autoridade, da oratória e não dá as caras, eu acho que o primeiro passo, assim, no geralzão, seria esse. Interessante. Se expor, é o momento que a gente está passando agora, né? A gente não pensava em estar aqui no podcast, gravando vídeos, e os três deram cara. E é como você falou, você supera, né? Você aprende a fazer. Aprende, faz, depois vira rotina. E dá para fazer, gente, dá para fazer. É difícil, mas dá, tá? Sempre dá, todo mundo consegue. A Boca Rosa, ela saiu, acho que da favela, não sei se foi do Rio de Janeiro, ela sempre fala sobre isso, né? Ela grava podcast, fala muito sobre isso. Saiu da favela do Rio de Janeiro, hoje em dia ela é uma das empresárias de maior sucesso que a gente tem no Brasil. Então, pensa, ela idealizou e realizou. Mas se você parar pra olhar, ela grava vídeo desde lá de sei lá de quando, 2000 não sei quando, com um batom rosa, que virou a marca registrada dela. Então, isso também de você ter uma marca registrada muito forte é muito importante. E as pessoas sempre te veem daquela forma. Então, assim, tudo é autorrealizável. Você já nasceu, digamos, de alguma maneira, você cresceu na era do digital. Muitos de nós três não, né? As estratégias para você podem ser intuitivas, né? Hoje precisamos fazer isso. Uhum. E o que você recomendaria para nós, tomando nós como um exemplo, como a gente pode começar a adquirir essa sensibilidade, essa intuição do que fazer, entendeu? Entendi. Primeiro passo, você compra a mentoria de 2026. Bacana, já arrumou a solução, Fábio. Já arrumei uma solução, que aí lá eu vou te ensinar tudo, assim, não pode nem dizer que não entendeu muito bem. Entendeu? Isso já de 2026. A de 2026. Desse ano já está esgotada. Já esgotou mesmo. Olha. Então, assim, de 2026 a gente compra e eu te passo tudo. Nenhum segredo, que eu sou assim, não guardo segredo, não. E tem a do plano de digital e a do plano de harmonização. Ele tem que escolher qual das duas. Não, ele digital. Mas eu acho que, assim, um dos primeiros passos que a gente, para poder entrar nesse meio, é entender desse meio e começar a estudar sobre esse meio. Você não nasceu sabendo ser empresário. Você foi aprendendo, estudando, aprendendo com outras pessoas e sendo influenciado pelo meio. Então, você estar próximo de pessoas que sabem sobre esse assunto, você domina mais sobre isso, automaticamente. Eu tenho amigas que, assim, zero finalidade com a câmera. E que eu fiquei insistindo. Mas eu insisti mesmo, assim, 2 anos insistindo. E tinha um faturamento ali na harmonização de 10 mil, 15 mil. Hoje em dia, tem um faturamento que não consigo nem imaginar, entendeu? Porque eu fiquei ali insistindo. Não, faz isso. Faz dessa forma. Eu lembro, posso te acompanhar para eu ver como você faz? Pode, vem. É assim que você tem que fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é treinado, né? Pra que a gente possa fazer. E foi o que eu te falei. A gente precisa, né? Automaticamente, se não tem confiança nisso, acho que a base mais importante é você treinar a sua autoconfiança. Para que você consiga se conectar. Porque você tem confiança para falar sobre um assunto, igual vocês estão aqui falando sobre vários assuntos comigo que vocês têm confiança, em nenhum momento ninguém travou para alguma coisa. Entendeu? Vocês falaram com plena sabedoria e convicção de tudo que falaram. Entendeu? Agora, se a gente entrar no ramo de marketing, você não saberia falar tão bem assim, porque você nunca entrou para esse mundo, para estudar esse mundo. Mas eu tenho certeza que se entrar, você também vai entender sobre ele.
São muitas coisas que a gente vai pegando aos poucos, mas que no decorrer dessa trajetória você vai aprendendo, entendeu? Tem até, assim, estratégias de você postar story com horário, de você... É tudo isso. Existe toda uma estratégia por trás. Eu acho que legenda não é importante, mas legenda é super importante para conectar com o público. Que tudo seja de uma forma mais natural possível. O pessoal tá ali gravando uma reação de um paciente que conecta muito com as pessoas. Então, acho que tudo isso um pouco. Eu acho que no fundo a gente até sabe, né, Emily? Só não bota em prática. Exatamente. Então, assim, é aprendizado, é fazer, é dar cara. Tem uma máxima até que fala, se você não sentir vergonha de quando você começou a gravar, a postar, é porque você não evoluiu, né? Tem alguma coisa errada. Quando você olha, assim, os papas, né? O Joel J, Thiago Nigro, Bruno Perini, enfim, esses caras que chegaram lá no Olimpo, você olha vídeos de 7, 8 anos atrás, gente, dá pena dos caras. Uhum. Esses dias passou um post exatamente sobre isso. O Thiago no início, o Thiago agora. Aí a Boca Rosa no início, a Boca Rosa agora. Tipo, várias pessoas, assim, o Joel no início e o Joel agora. E aí eu fui vendo e falei, meu Deus, eu quero ver um vídeo assim, eu no início e eu daqui uns 10, 20 anos. Não, mas você já está muito bem, você evoluiu muito rápido. A gente já está, a conversa está muito boa, né? A gente tem um horário fixo. Nossa. Vamos partir para a finalização, né? Eu acho assim que uma coisa bem forte, pessoal, que a gente aprende com a Emily, e eu não tenho nenhuma vergonha de aprender com as pessoas mais novas. Eu acho que essa interação intergeracional é riquíssima, né? Porque essa força da Emily. Vocês ensinam pra gente e a gente ensina pra vocês também. Exato. Tem sempre uma complementaridade, né? Eu falo que tem que ter humildade e coragem pra entender isso, né? Perfeito, de reconhecer isso. perfeito. Você me ensina e eu te ensino e cada um se ajuda. Aquela coisa, o jovem não sabe nada, acho que é uma visão embaçada, é uma miopia total, né? O jovem é uma fonte de alimentação para mim o tempo todo, e eu acredito que eu sou para eles, porque eu faço mentoria, eu invisto em startups, eu tenho negócios e tal, e essa troca é muito forte. Mas eu assim, o que mais me tocou foi a sua história de vida, a sua superação, e aos 26 anos, a gente olha para a doutora Emily, não consegue enxergar a pessoa com 19 anos, ou seja, há 7 anos atrás, né, estava desistindo, estava no momento. Então, é falar para a nossa audiência o seguinte: se você está passando por uma noite escura, tenha certeza que o verbo é passando. Essa noite escura passa para todo mundo. Você não mora aí, né? Não Você não mora desiste aí. da vida, porque a vida te leva aqui, ó. Uma jovem, né, para mim uma criança de 26 anos, que está explodindo aí na carreira, já está com sonhos super ambiciosos, acabou de revelar que comprou apartamento, né, no Pix, o que é importante. Parabéns, Emily. E alguma reflexão final para o nosso público? Eu acho que a vida vale a pena ser vivida. Só isso que eu queria falar, porque a gente só tem essa e uma vez. Então, por que a gente não pode aproveitar dessa jornada e cada fase dela? Desde quando você é pequeno, adolescente, quando você fica mais velho, e até chegar à terceira idade, por exemplo. Então, eu acho que tudo é um processo. Então, vale a pena viver cada processo para que a gente percorra esse caminho e consiga contar a nossa história. Meu pai sempre fala isso: minha filha, monte sua historinha e conte sua historinha. Ele fala exatamente essa frase. Para os seus filhos, quando você estiver mais velha, porque é isso que eu faço com vocês. E ele contou toda a história dele para mim e eu me inspirei muito nos dois, sabe? Então, e a vida fica muito mais colorida depois que você passa por essa fase de escuridão e depois consegue alcançar e ver que é alcançável, sabe? E uma coisa que eu percebi muito da sua fala é que você tem esse compromisso com as mulheres, né? De você valorizar as mulheres. Assim como a gente tem um compromisso com 50 mais, seja mulher ou seja homem, né? Então, assim, muito obrigado, em nome dos 50 mais, por ajudar a esse público a resgatar sua autoestima através da harmonização facial, né? Porque faz toda a diferença a pessoa voltar a conquistar aquilo que ela perdeu, aquilo que está levando ela a ficar invisível muitas vezes, e ela voltar. É isso que a gente busca, é os 50 mais, 60, 70, se 80, enxergar novamente. Seja quanto for, empoderado. Né? Exatamente. Se enxergar e se olhando no espelho novamente, né? Porque muitas pessoas fogem dele. Mas veio só para contribuir
da forma correta, obviamente, sabendo dosar isso. O interessante é que o Ricardo já praticamente findou. Eu fiquei anotando e ouvindo aqui quantas vezes você falou em visão, olhar, ver, visualizar. Então, a visualização é presente na sua vida. E eu lembrei de uma frase para encerrar, assim, que tem tudo a ver com você, que eu aprendi. Nunca conheci ninguém que praticasse isso pessoalmente. Alguém que enxerga o futuro no olho. Eu aprendi essa frase 20 anos atrás de um grande empresário brasileiro e nunca tinha achado uma pessoa que olhasse o futuro no olho. Olhar o futuro no olho é o que eu estou olhando aqui com você, olhar o futuro de perto, né? E parece que você faz isso. Parabéns. Parece, não faço isso. Faz. Boa resposta. Nunca é sobre tentar, a gente consegue. Eu conheço esse tal de futuro de apertar a mão dele, né? De tão perto já fizemos as pazes, eu e ele, a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Isso é uma mensagem poderosa para... Você sabe que apesar do canal ser 50+, Emily, metade, 52% do nosso público tem 35 a 50 anos. É porque eles precisam aprender, né? E foi o que a gente falou, é uma conexão de histórias, e as pessoas se conectam com as pessoas e com as histórias, não importa a idade, cada um ensina o outro, né? Muito bom, obrigado. E eu quero agradecer a Emily por aceitar o convite de estar aqui com a gente, compartilhar a tua história, compartilhar tuas vulnerabilidades, muito né? Bom. Falar de coisas... Coragem, né? De muita coragem, de falar de coisas bem sérias na tua vida. Acho que isso tocou muita gente, a mim me tocou muitíssimo. E eu tenho certeza que tocou muitas pessoas que vão estar escutando esse podcast. E quero convidar o público para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar. Depois vamos colocar os dados da doutora Emily na nossa publicação. Entre em contato, obtenha informação, saiba o que você pode ser feito, como você pode melhorar. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma coisa que pode contribuir muito na vida de vocês, na nossa vida. E temos aqui a estrela da harmonização facial para atender vocês. De Alegre para o mundo. Mas todo mundo de Alegre fala isso. De Alegre para o mundo, essa menina vai. Fala com a minha mãe, ela é retada, né? Ela vai de Alegre para o mundo, tá ali lá no Cibral. Você sabe que esse programa é visto em Portugal, México, Estados Unidos, Canadá, entre outras partes do mundo, medido no Instagram. É? Pequenininho por enquanto, mas sim, é visto, é medido. E se você não está no Espírito Santo, não se preocupa, que logo a Emily está chegando por aí. Tá? Eu vou chegar em todos os lugares, gente. Seja com presença física ou digital, né, Ricardo? Emily, muito obrigado pela sua vocês. participação e, assim, obrigado por contribuir tanto com a nossa audiência, tá? Grandes insights. Não, e é muito importante reconhecer que atrás dessa força existem duas coisas muito importantes, que é a família e Deus. Isso aí. É a base de tudo. Se a gente tem ele, a gente tem tudo. Muito tudo o bom. resto a gente conquista. Obrigado.